Olá, galerinha do YouTube! Preparados para mais uma aula de História? Então vamos lá! Hoje temos como tema História e Tempo. E nesse assunto vamos ver calendários, fontes históricas, vamos ver também um pouco sobre permanências e mudanças que ocorreram ao longo do tempo, a própria linha do tempo, marcos históricos. Então, vamos lá começar nossa aula? História e tempo. Olha só essas imagens. O que é que a gente pode perceber? Que com o tempo, muitas coisas podem mudar. A gente nota isso por algumas características que notamos nas imagens. As cores, o vestuário, até mesmo a posição em que as pessoas se encontram. Tudo isso são elementos que fazem a gente identificar algumas mudanças ou permanências que acontecem ao longo do tempo. Podemos perceber também que com a passagem do tempo, coisas ligadas à tecnologia também mudaram, e mudaram muito. O uso de telefone, que era bem diferente, celular, tablet, tudo isso vem marcando mudanças no tempo. Porém, também permanências, a questão da comunicação. Mas a mudança, como essa comunicação ocorre. Tem coisas que permanecem, como por exemplo, algumas brincadeiras antigas, como pular corda, brincar de boneca, carrinho, esconde-esconde, amarelinha. São bons exemplos de permanências ao longo do tempo. Mas o que tudo isso tem a ver com a história? É que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Assim, podemos ver que no decorrer do tempo, a história ela pode mudar ou permanecer em alguns casos. A história também nos permite entender como alguns elementos se relacionam no tempo, e assim cabe ao historiador identificar o que mudou ou o que permaneceu ao longo do tempo e entender o passado e esclarecer a relação entre ele e o tempo presente. Lembrando que o historiador ele trabalha em conjunto com outros profissionais, como por exemplo o arqueólogo, paleontólogo, geólogo e outros que podem auxiliar no desenvolvimento ou descobertas de vestígios históricos. Vestígios históricos? Sim, eles são pistas, sinais que permitem nos deduzir um fato que tenha ocorrido e quem dele participou, fazendo assim o historiador agir como um detetive, atrás de várias pistas para escrever a história. Para realizar sua pesquisa, o historiador recorre às fontes históricas. Mas o que são fontes históricas? São justamente esses vestígios que podem ser de forma escrita, visual, oral, pode fazer parte da cultura material ou imaterial. Como exemplo de fontes históricas escritas, temos cédulas de identidade, diários, leis. Já as fontes visuais podem ser fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. Uma fonte histórica oral pode ser, por exemplo, uma entrevista que ficou gravada e que depois pode ter sido transcrita em algum documento. Fazem parte da cultura material de um povo os brinquedos, móveis, vestimentas. Já da cultura imaterial, das fontes imateriais, temos os relatos orais, os mitos, as cantigas, danças
que são transmitidas de gerações em gerações. Segredos culinários, ervas medicinais, algumas técnicas de produção artesanal. Temos também as fontes bibliográficas, que são os livros e os artigos produzidos por outros especialistas sobre o assunto investigado. Ler essas fontes é um passo importante na pesquisa de um historiador. Gente, lembrando que para escrever a história, os historiadores tiveram que situar os acontecimentos no tempo. Assim, passamos a contar com os calendários. Um dos mais conhecidos calendários é o calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos aqui. Ele se chama gregoriano por causa do nome da pessoa que o criou, que foi o Papa Gregório XIII, que viveu de 1502 a 1585. Foi o Papa Gregório que se preocupou em criar um calendário que se adaptasse ao antigo calendário romano. E assim foi criado o calendário gregoriano ou cristão, que leva em consideração o nascimento de Cristo. Esse calendário tem como base o tempo que a Terra leva para dar a volta completa em torno do Sol, que é de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Outros calendários também bastante conhecidos é o calendário judaico, que leva em consideração a criação do mundo para os judeus, descrito no livro de Gênesis, e o outro calendário também bastante conhecido é o calendário islâmico. Neste, o tempo é contado a partir da migração do profeta Maomé de Meca para Medina, cidades localizadas na Península Arábica. Esse acontecimento que ficou conhecido com o nome de Égira. Voltando ao calendário cristão, o gregoriano, é importante saber a definição de séculos. Séculos, nós sabemos que é a contagem de 100 anos. Mas aí estamos em 2021. Como fazer o cálculo para saber exatamente o século? Sabemos que é século 21. E temos duas formas de chegar a este cálculo. Contando do ano 1, definido como nascimento de Cristo, no calendário cristão, até o ano 100, nós temos o primeiro século. Do ano 101 até o ano 200, nós temos o segundo século, e assim por diante. Como exemplo, temos 2021. Dividimos na parte da centena, e se este lado for qualquer número diferente de zero, acrescentamos o 1 e fazemos a soma. Logo, descobrimos o século 21. Já o ano 2000, como termina em zero, acrescentamos o zero e fazemos o cálculo. Século 20. Então, lembrando, se deste lado for qualquer número diferente de zero, acrescentamos 1 e fazemos a soma. Se for zero, repetimos o zero para achar o século. Para facilitar o estudo da história, os historiadores do século XIX dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, que estão representados no que chamamos de linha do tempo. Na linha do tempo tradicional da história, nós temos a pré-história, que passou a ser contada
há 2 milhões de anos até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A partir da invenção da escrita, nós passamos da pré-história para a Idade Antiga, a qual teve fim com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. A partir daí vem a Idade Média, a qual em 1453, com a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul, que foi invadida pelos turcos, é que teria dado fim ao período que denominamos de Idade Média. A partir daí, inicia-se a Idade Moderna, a qual terá fim em 1789, com a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, é o período que os historiadores denominam de Idade Contemporânea. Além dessa linha do tempo tradicional usada pelos historiadores, nós podemos fazer a nossa própria linha do tempo, a linha do tempo da nossa vida, e nela colocar os acontecimentos que mais marcaram a nossa história pessoal. E como fonte histórica para comprovar todos esses acontecimentos que colocamos na nossa linha do tempo, podemos usar os nossos vídeos, nossas fotos, objetos pessoais e assim construir a nossa própria história para deixar marcada para as outras gerações. Principalmente as histórias que ouvimos da nossa própria família. Ou vai me dizer que você nunca ouviu sua mãe dizer: na minha época era assim, ou eu fazia isso? É normal, é comum isso acontecer. Um dia vocês também estarão contando algo da sua vida para algum parente seu, filho, neto. É assim que é transmitida também a história. Então, gostaram da aula? Então se inscrevam no canal para acompanhar todos os nossos novos vídeos. E dê um like, que ajuda muito no canal. Tá bom? Valeu, até a próxima, gente!